E se eu te dissesse que R$ 1 milhão pode comprar muitas coisas, mas não consegue comprar aquilo que mais importa? Esta é a história de como um contrato de casamento frio, como o concreto paulistano, se transformou no amor mais ardente que São Paulo já viu. Uma jovem desesperada, um empresário endurecido pela dor e um acordo que mudaria tudo para sempre. Você que está assistindo, me conta. De que cidade você é? Deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando. E já aproveita para deixar aquele like e se inscrever no canal, porque essa história vai mexer com o seu coração de um jeito que você nem imagina. O escritório no 47º andar da Avenida Faria Lima era um templo de vidro e aço que tocava as nuvens de São Paulo. Larisa Santos apertou a bolsa surrada contra o peito, sentindo suas mãos tremerem enquanto olhava pela janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava em um balé caótico de carros, pessoas e ambições. Ela se sentia como uma formiga, prestes a ser esmagada pela magnitude do que estava prestes a fazer. Senhorita Santos! A voz grave cortou seus pensamentos como uma lâmina afiada. Ela se virou e quase perdeu o fôlego. Rafael Mendonça era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos dos jornais econômicos. Alto, ombros largos escondidos sob um terno italiano impecável, cabelos negros salpicados de prata nas têmporas e olhos castanhos tão escuros que pareciam 2 poços sem fundo. Havia algo nele que gritava poder e controle absoluto. Senhor Mendonça. Ela engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Ele a estudou com a precisão de alguém que avalia um investimento arriscado. O olhar dele percorreu desde seus cabelos castanhos mal penteados até os sapatos gastos, e Larisa sentiu cada neurônio do seu cérebro gritando para que saísse correndo dali. Sente-se. Não foi um convite. Foi uma ordem. Rafael caminhou até sua mesa de mogno maciço, cada passo ecoando no silêncio tenso do escritório. Abriu uma pasta de couro e dela retirou um documento grosso, as páginas brancas contrastando com suas mãos bronzeadas. R$ 300 mil ao assinar, mais 200 mil ao finalizar o período de 1 ano. Ele falou como quem discute o preço do café. Em troca, você será minha esposa em todos os eventos sociais, manterá as aparências necessárias e viverá na minha residência no Morumbi. Larisa sentiu a garganta secar. R$ 500 mil. Era mais dinheiro do que ela vira na vida inteira. E o que exatamente o senhor espera de mim? A pergunta saiu como um sussurro. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente e, pela primeira vez, uma expressão que não conseguiu decifrar passou por seu rosto. Aparências, senhorita Santos. Apenas aparências. Ele empurrou o contrato na direção dela. Quartos separados, vidas separadas. Em público você será a esposa devotada que a sociedade paulistana espera ver ao meu lado. Em privado, ele fez uma pausa carregada de significado. Em privado não existiremos um para o outro. As palavras dele foram como um soco no estômago, mas Larisa forçou-se a permanecer impassível. Pensou no aluguel atrasado, nas contas empilhadas sobre a mesa da cozinha, na carta de despejo que chegara na véspera. Pensou nos pais que perdera e em como eles ficariam horrorizados de saber que ela estava prestes a vender sua vida por dinheiro. Posso ler o contrato antes de decidir? Rafael consultou o Rolex no pulso com uma impaciência mal disfarçada. Tem 15 minutos. Depois disso, a oferta expira. Larisa pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. As cláusulas eram detalhadas como um manual de instruções, eventos sociais obrigatórios, comportamento esperado, regras de convivência, penalidades por quebra de contrato. Cada linha era mais fria que a anterior, como se estivesse lendo seu próprio atestado de óbito emocional. Quando chegou à última página, seus olhos se fixaram na quantia final. R$ 500 mil. Seus dedos tremeram ao imaginar todas as dívidas que poderia quitar, a nova vida que poderia começar após esse ano de sacrifício. E se eu quiser rescindir o contrato antes do prazo? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Devolve tudo, cada centavo. A resposta veio imediata, cortante.
e assina uma cláusula de confidencialidade que a impedirá de falar sobre mim ou minha família pelo resto da vida. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, indiferente ao drama que se desenrolava naquele escritório nas alturas. Larisa fechou os olhos por um momento, tentando ouvir a voz de sua consciência em meio ao caos de pensamentos. Quando os abriu novamente, Rafael estava observando-a com uma intensidade perturbadora, como se pudesse ler cada movimento de sua alma. Eu aceito. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Rafael assentiu uma vez secamente e empurrou uma caneta Montblanc dourada na direção dela. Assine aqui, aqui e aqui. Ele apontou para as linhas marcadas com pequenos X vermelhos. Quando Larisa terminou de assinar, Rafael guardou o contrato na pasta e se levantou. Amanhã, às 8 da manhã, um carro buscará você no endereço que forneceu. Traga apenas o essencial. Tudo o que precisar será providenciado. Ele caminhou até a porta e a abriu, claramente indicando que a conversa havia terminado. Ah, senhorita Santos. Ele a chamou quando ela já estava no corredor. Sim? Bem-vinda à família Mendonça. A porta se fechou com um clique definitivo, e Larisa ficou ali parada, olhando para o cartão que ele havia colocado em suas mãos. Um cartão de crédito dourado com seu nome já gravado. Larisa Mendonça. Enquanto esperava o elevador, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que ela havia acabado de fazer? O Bentley preto deslizou pelas ruas arborizadas do Morumbi como um fantasma silencioso. Larisa pressionou o rosto contra o vidro fumê, observando as mansões que passavam. Cada uma mais imponente que a anterior, verdadeiros palácios escondidos atrás de muros altos e portões eletrônicos. Quando chegaram ao número 847 da Rua dos Tucumãs, Larisa sentiu o ar escapar de seus pulmões. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente, revelando uma alameda de palmeiras imperiais que levava a uma mansão que parecia ter saído das páginas de uma revista de arquitetura. A construção mesclava traços coloniais e modernos de forma harmoniosa. Paredes de pedra São Tomé, janelas venezianas em madeira de lei e um jardim que era uma sinfonia de bromélias, orquídeas e samambaias. Era linda de uma forma que fazia doer no peito. Senhora Mendonça? O motorista havia descido para abrir sua porta. Senhora Mendonça. As palavras soaram estranhas, como roupas que não servem direito. Uma mulher de cerca de 50 anos apareceu na porta principal. Cabelos grisalhos presos em um coque impecável, uniforme azul marinho impecável, e um sorriso caloroso que contrastava com a frieza que Larisa esperava encontrar. Seja bem-vinda, senhora. Eu sou Célia, a governanta. Ela fez uma pequena reverência. O senhor Rafael já saiu para o escritório, mas deixou instruções para que eu a acomodasse adequadamente. Larisa seguiu Célia através de um hall de entrada que tinha o dobro do tamanho de seu antigo apartamento. O piso de mármore branco refletia a luz que entrava através de uma clarabóia circular, e um lustre de cristal Baccarat pendiam do teto como uma constelação capturada. Esta é a sala de estar principal, Célia continuou o tour, abrindo portas para revelar ambientes que pareciam cenários de filme. Sala de jantar formal, biblioteca, escritório particular do Sr. Rafael, que está sempre trancado. Ela acrescentou com um olhar significativo. Subiram uma escadaria em caracol de mármore, e Larisa tentou não calcular mentalmente quantos anos de salário mínimo custaria apenas aquela escada. Aí este será seu quarto. Célia abriu uma porta dupla de madeira entalhada. Larisa entrou e imediatamente se sentiu engolida pela grandeza. A suíte era maior que sua casa anterior inteira. Cama king size com dossel, varanda com vista para os jardins, banheiro com banheira de hidromassagem esculpida em mármore e um closet que poderia abrigar uma família pequena. O quarto do Sr. Rafael fica no corredor ao lado. Célia indicou vagamente para a esquerda. Ele prefere privacidade. Havia algo na voz de Célia, uma hesitação que despertou a curiosidade de Larisa. Célia? Ela se virou para a governanta. Posso fazer uma pergunta? Claro, senhora. Por que ele fez isso? O contrato, eu digo. Ele é rico, bonito, poderoso. Poderia ter qualquer mulher que quisesse.
O rosto de Célia se ensombreceu, e ela olhou ao redor como se verificasse se estavam realmente sozinhas. Ele não contou sobre Dona Isabela? Quem é Isabela? Célia suspirou profundamente e sentou-se na poltrona ao lado da janela, como se o peso da conversa exigisse apoio físico. Isabela foi a primeira esposa do Sr. Rafael. Eles se casaram há 10 anos, quando ele tinha 32 e ela 25. Era o amor da vida dele. Nunca vi 2 pessoas tão apaixonadas. Os olhos de Célia brilharam com lágrimas não derramadas. Ela morreu de câncer há 5 anos, leucemia. Foi terrível de assistir. Larisa sentiu algo gelado se instalar em seu estômago. Ele nunca se recuperou, Célia continuou. Depois do funeral, se tornou outra pessoa, frio, distante, como se tivesse construído uma parede ao redor do coração. Disse que nunca mais se apaixonaria, que o amor era uma fraqueza que não podia se permitir. E por isso o contrato... Larisa murmurou mais para si mesma. Exato. Uma esposa que não vai tentar tocá-lo emocionalmente. Alguém que vai embora quando tudo acabar sem complicações. Célia a estudou com olhos perscrutadores. Mas posso fazer uma pergunta, senhora? Claro. Por que você aceitou? Larisa olhou pela janela para os jardins lá embaixo, onde jardineiros trabalhavam entre canteiros de flores tropicais. Porque não tinha escolha, ela disse simplesmente. Às vezes a vida nos empurra para cantos tão apertados que até as decisões impossíveis começam a fazer sentido. Célia assentiu com compreensão. A senhora não é o que eu esperava, ela admitiu. Quando o Sr. Rafael disse que traria uma esposa por contrato, eu imaginei, uma mulher diferente. Diferente como? Mais fria, mais calculista. Alguém que visse isso apenas como uma transação comercial. Célia se levantou e alisou o uniforme. Mas vejo bondade em seus olhos, senhora. E isso me preocupa. Por quê? Porque o Sr. Rafael pode ter construído paredes ao redor do coração, mas ele ainda é humano. E humanos têm a tendência de abaixar a guarda quando menos esperam. Antes que Larisa pudesse responder, o som de pneus na entrada ecoou lá de baixo. Ele voltou. Célia murmurou, verificando o relógio. Mais cedo que o usual. Larisa se aproximou da janela e viu Rafael saindo do carro, a postura tensa mesmo à distância. Ele olhou para cima e, por um momento, seus olhos se encontraram através do vidro. Mesmo de longe, ela pôde sentir a intensidade daquele olhar, como se ele estivesse tentando decifrá-la. Então ele desviou os olhos e entrou na casa. Célia. Larisa chamou quando a governanta já estava na porta. Sim, senhora. Como era ela? Isabela? Um sorriso triste passou pelo rosto de Célia. Ela tinha o dom de fazer as coisas crescerem, não apenas as plantas nos jardins, mas a felicidade nas pessoas. Tinha uma risada que enchia a casa inteira de luz. Ela fez uma pausa. E amava o Sr. Rafael com uma intensidade que chegava a ser assustadora. A porta se fechou, deixando Larisa sozinha com seus pensamentos e uma pergunta que começava a incomodá-la. Como se compete com o fantasma de um amor perfeito? O jantar foi servido na sala menor, um ambiente que Célia chamou de íntimo, mas que ainda era maior que o apartamento inteiro que Larisa dividira com 2 colegas na Zona Leste. A mesa de jacarandá podia acomodar 8 pessoas, mas apenas 2 cadeiras estavam postas, uma em cada extremidade, separadas por uma extensão de madeira polida que parecia um oceano. Rafael chegou exatamente às 7, como Célia havia previsto. Trocara o terno por uma camisa de linho branco e calças escuras, mas ainda carregava aquela aura de autoridade que fazia Larisa se sentir como uma criança vestindo roupas de adulto. Boa noite. Ele se sentou sem olhar para ela, desenrolando o guardanapo com movimentos precisos. Boa noite. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. O primeiro prato chegou. Uma sopa de mandioquinha com trufa branca que custava provavelmente mais que seu aluguel mensal. Larisa pegou a colher errada, percebeu o erro, trocou pela correta e sentiu suas bochechas queimarem quando Rafael ergueu os olhos brevemente. Comeram em silêncio por longos minutos, o único som sendo o tilintar discreto dos talheres contra a porcelana francesa. Larisa tentava comer devagar, copiar a elegância natural dos movimentos dele,
mas se sentia como uma impostora em cada gesto. Amanhã à noite temos nosso primeiro evento. Rafael quebrou o silêncio sem erguer os olhos do prato. Um jantar beneficente no clube hípico. Espero que tenha algo adequado para vestir. Eu não tenho certeza. Larisa tocou inconscientemente a gola da blusa simples que usava. Não costumo frequentar esse tipo de evento. Ele finalmente a olhou e ela viu uma expressão que não conseguiu interpretar passar por seus olhos. Célia recebeu instruções para levá-la às compras amanhã de manhã. Rua Oscar Freire. Creio que encontrará tudo o que precisa. Ele voltou a atenção para a comida. Use o cartão que lhe dei. Senhor Mendonça, ela hesitou, procurando as palavras certas. Sobre amanhã à noite. Talvez você pudesse me explicar como devo me comportar? Não quero constrangê-lo. Rafael pousou o garfo e a estudou com uma intensidade perturbadora. Você é inteligente, senhorita Santos. Observar e adaptar-se devem ser suficientes. Ele fez uma pausa. Apenas lembre-se, somos um casal apaixonado que se casou recentemente. Discretamente apaixonado, devo acrescentar. A sociedade paulistana aprecia a sutileza. E como exatamente demonstro paixão discreta por alguém que mal conheço? A pergunta escapou antes que ela pudesse detê-la. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente, e Larisa temeu ter ultrapassado alguma linha invisível. Pequenos gestos, ele disse finalmente. Um sorriso quando nossos olhos se encontrarem, sua mão tocando brevemente meu braço durante uma conversa, a postura de alguém que está confortável com minha presença. E você? Como demonstrará essa paixão discreta? Rafael pegou a taça de vinho e tomou um gole longo antes de responder. Deixe isso comigo. O segundo prato chegou, mas Larisa mal conseguia se concentrar na comida. Havia algo na atmosfera, uma tensão que ela não conseguia identificar. Era como se cada palavra fosse uma peça de xadrez sendo movida em um jogo cujas regras ela não compreendia completamente. Posso perguntar sobre sua família? Rafael disse de repente. A pergunta a pegou desprevenida, e ela quase engasgou com o vinho. Não há muito para contar. Meus pais morreram em um acidente de carro há 2 anos. Eu era filha única. Ela falou de forma neutra, como se estivesse recitando dados de um currículo. Sinto muito. Havia algo genuíno no tom dele que a fez erguer os olhos, surpresa. E você? Ela se aventurou. Célia mencionou que... Célia fala demais. A resposta veio cortante, e Larisa viu as paredes se erguendo novamente ao redor dele. Minha vida anterior ao nosso acordo não é relevante para este contrato. Claro, peço desculpas. Eles terminaram o jantar em silêncio, e quando Rafael se levantou, Larisa pensou que ele simplesmente sairia como havia entrado, eficiente e distante. Mas ele parou ao lado da cadeira dela. Larisa! Foi a primeira vez que ele usou seu nome, e o som fez algo estranho acontecer em seu estômago. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, tão próximos que pôde ver pequenas linhas de expressão ao redor deles, evidências de sorrisos há muito tempo esquecidos. Sei que isso não é convencional, mas se vamos fazer isso funcionar, precisamos de um mínimo de cortesia entre nós. Não somos inimigos. Não, ela concordou suavemente. Não somos. Ele assentiu uma vez e se afastou, mas parou na porta. Boa noite, Larisa. Boa noite, Rafael. Quando ele saiu, Larisa ficou sozinha na sala de jantar, olhando para a cadeira vazia onde ele estivera sentado. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, uma pergunta diferente começou a formar-se em sua mente. Quem era realmente o homem por trás de toda aquela armadura de frieza? A Rua Oscar Freire fervilhava com a elegância casual da elite paulistana. Larisa caminhava ao lado de Célia, tentando não parecer uma turista em sua própria cidade, enquanto observava as vitrines que exibiam vestidos que custavam mais que um carro popular. Aqui, senhora. Célia parou em frente a uma boutique, cujo nome ela reconhecia das revistas de moda. Atelier Helena Bordon. A fachada discreta escondia um interior que era puro luxo. Tecidos que pareciam seda líquida, peças únicas que eram verdadeiras obras de arte. Célia, isso é muito... Larisa começou, mas foi interrompida pela chegada de uma mulher elegante de cabelos loiros impecavelmente arrumados.
Vocês devem ser as enviadas do Sr. Mendonça, a mulher disse com um sorriso profissional. Sou Helena. Recebi instruções muito específicas. Nas próximas 2 horas, Larisa foi medida, drapeada e transformada. Helena trabalhava com a precisão de um cirurgião e a paixão de um artista, explicando cada escolha. Este azul marinho ressalta seus olhos. Esta linha valoriza sua silhueta. Este corte é elegante sem ser chamativo. O vestido escolhido para a noite era uma obra-prima. Seda azul petróleo que fluía como água. Decote discreto, mas elegante. E um corte que a fazia parecer ter crescido dentro dele. Quando Larisa se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Perfeito, Helena murmurou, fazendo ajustes finais. O Sr. Rafael tem bom gosto para mulheres. Na verdade, Larisa começou, mas Célia a interrompeu com um olhar de advertência. Ela está nervosa com o primeiro evento oficial, Célia explicou diplomaticamente. De volta à mansão, Larisa passou o resto da tarde tentando acalmar os nervos. Às 6, uma cabeleireira e maquiadora chegaram para finalizá-la, como disseram. O resultado foi uma versão polida de si mesma, sofisticada, mas ainda reconhecível. Rafael estava esperando no hall quando ela desceu. Ele usava um smoking que parecia ter sido moldado especificamente para seu corpo, e quando seus olhos encontraram os dela, Larisa viu algo passar por eles. Surpresa, talvez, ou aprovação. Você está... Ele parou, como se as palavras tivessem se perdido no caminho. Adequada? Ela sugeriu, tentando manter o tom leve. Linda. A palavra saiu baixa, quase involuntária, e ambos pareceram surpresos por ele tê-la dito. Um momento de silêncio se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Nós deveríamos ir, Rafael disse finalmente, oferecendo o braço. O clube hípico era exatamente o que Larisa imaginava que fosse o paraíso da elite paulistana. Jardins impecáveis, arquitetura clássica e pessoas que carregavam riqueza e poder como uma segunda pele. O salão principal estava decorado com orquídeas brancas e velas, criando uma atmosfera de elegância discreta. Rafael! Uma voz feminina os interceptou assim que entraram. Uma mulher loira e bronzeada se aproximou, beijando Rafael no rosto com familiaridade. Que surpresa deliciosa! Pensei que você havia se tornado um eremita. Patrícia! Rafael sorriu, mas Larisa notou que o sorriso não chegou aos olhos. Quero apresentar minha esposa, Larisa. A palavra esposa soou estranha em sua boca, mas ele a pronunciou com uma naturalidade que a impressionou. Esposa? Patrícia olhou de Rafael para Larisa como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeças complexo. Mas quando? Como? Rafael, você não disse uma palavra. Preferimos algo íntimo, Rafael explicou, colocando a mão nas costas de Larisa de forma protetora. Você conhece minha aversão à fanfarra. Claro, claro, Patrícia riu, mas seus olhos permaneceram frios enquanto avaliavam Larisa. E você, querida, de onde é? Não me lembro de tê-la visto antes em nossos círculos. Era um teste, Larisa percebeu. Uma forma educada de perguntar se ela pertencia ali. Sou arquiteta, ela disse com calma, inventando rapidamente. Trabalho principalmente com projetos residenciais. Conheci Rafael quando ele estava renovando a casa da praia. Rafael a olhou com surpresa mal disfarçada, mas não a contradisse. Que romântico, Patrícia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, vou deixá-los se estabelecerem. Rafael, você simplesmente deve me ligar. Há tanto tempo que não conversamos adequadamente. Quando ela se afastou, Rafael se inclinou ligeiramente em direção a Larisa. Casa da praia, ele murmurou no ouvido dela, sua respiração fazendo-a arrepiar. Pareceu crível, ela sussurrou de volta. E explica por que nunca me viram antes. Inteligente. Havia uma nota de aprovação genuína em sua voz. O resto da noite passou em um borrão de apresentações, conversas educadas e observação cuidadosa. Larisa se descobriu sendo analisada e catalogada pelas outras mulheres presentes, enquanto os homens pareciam estar constantemente avaliando Rafael com uma mistura de inveja e respeito. Durante o jantar, sentaram-se à mesa com outros casais influentes da sociedade paulistana.
A conversa fluía entre negócios, viagens internacionais e fofocas discretas sobre pessoas ausentes. Larisa contribuía quando apropriado, mas principalmente observava, aprendendo as regras não escritas daquele mundo. Foi durante a sobremesa que algo mudou. Rafael estava contando uma história sobre um negócio recente, e quando riu de algo que disse, Larisa sentiu-se sorrindo genuinamente pela primeira vez na noite. Quando ele notou seu sorriso, algo em seus olhos se suavizou. Vocês dois são adoráveis juntos, comentou a mulher sentada ao lado de Larisa. É óbvio que estão apaixonados. Larisa sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, Rafael estendeu a mão por cima da mesa e entrelaçou os dedos com os dela. Algumas coisas são impossíveis de esconder, ele disse olhando diretamente nos olhos dela. O toque dele era quente, firme, e enviou ondas de eletricidade pelo braço de Larisa. Por um momento, ela esqueceu completamente que aquilo era uma atuação. Quando a noite finalmente terminou e eles estavam de volta ao carro, um silêncio pensativo se instalou entre eles. Você se saiu muito bem, Rafael disse quando já estavam quase chegando em casa. Obrigada. Ela olhou pela janela para as luzes de São Paulo passando. Foi mais fácil do que eu esperava. Foi? Ela se virou para olhá-lo e encontrou-o estudando-a com uma expressão pensativa. Por alguns momentos, ela admitiu, quase esqueci que estávamos fingindo. Algo passou pelo rosto dele, uma emoção rápida demais para ser capturada. Sim, ele disse baixinho. Eu também. Quando chegaram em casa e se separaram no hall, ela subindo para seu quarto, ele indo para o escritório, Larisa levou consigo uma pergunta que começava a incomodá-la cada vez mais. Onde terminava a atuação e começava algo real? Larisa desceu para o café da manhã na manhã seguinte com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de nervosismo e curiosidade sobre como seria seu primeiro encontro com Rafael após a noite anterior. A lembrança da mão dele entrelaçada com a sua ainda enviava arrepios por seu braço. Para sua surpresa, ele já estava sentado à mesa menor da varanda, lendo o jornal econômico enquanto tomava café. A luz da manhã filtrada pelas palmeiras criava um jogo de sombras em seu rosto, e por um momento, Larisa o viu não como um empresário implacável, mas como um homem que parecia cansado. Bom dia. Ela hesitou na entrada da varanda. Ele ergueu os olhos do jornal, e ela notou que havia uma expressão diferente neles, menos guarda alta que o usual. Bom dia. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua. Sente-se. Célia preparou um café digno de seus talentos esta manhã. Pela primeira vez ele não soava formal. Havia algo quase amigável em seu tom. Larisa se sentou e aceitou a xícara de café que Célia lhe ofereceu, junto com um prato de frutas tropicais frescas, pães artesanais e geleia caseira. Como se sentiu ontem à noite? Rafael dobrou o jornal e lhe deu atenção total. Honestamente, como se estivesse representando um papel em uma peça onde não conhecia completamente o roteiro. Ela tomou um gole do café. Era perfeito, encorpado e aromático. Mas foi interessante observar aquele mundo. E o que observou? A pergunta pareceu genuinamente curiosa, não um teste. Que todos estão representando também, ela disse pensativamente. Cada conversa tinha várias camadas. O que estava sendo dito, o que realmente se queria dizer e o que estava sendo escondido. Rafael assentiu lentamente. Bem observado. A sociedade paulistana é essencialmente um teatro permanente. Todos sabem seus papéis. Todos conhecem as regras não escritas. E você? Cansou de representar depois de todos esses anos? A pergunta saiu antes que ela pudesse detê-la e imediatamente se arrependeu. Era pessoal demais, invasiva demais, mas Rafael não pareceu ofendido. Em vez disso, ele a estudou com aqueles olhos escuros por um longo momento. Às vezes, ele admitiu, mas o papel se torna tão natural que você esquece onde ele termina e você começa. Deve ser solitário. É. A resposta veio imediata, quase involuntária, e ambos pareceram surpresos com a honestidade dela. Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto comiam. Larisa observou Rafael ler trechos do jornal,
notando como suas sobrancelhas se franziam quando lia sobre política, como seus lábios se curvavam levemente quando encontrava algo que o divertia. Posso perguntar sobre os jardins? Ela indicou os canteiros que se espalhavam além da varanda. O que quer saber? Quem os projetou são lindos. A combinação de plantas tropicais com o paisagismo formal é perfeita. Algo mudou no rosto de Rafael. A expressão se fechou ligeiramente, e Larisa sentiu que havia tocado em território perigoso. Minha primeira esposa. Ela tinha talento para fazer as coisas crescerem. A resposta veio baixa, e Larisa percebeu que era a primeira vez que ele mencionava a Isabela voluntariamente. Ela era jardineira, não profissionalmente, mas tinha um dom natural. Dizia que as plantas respondiam ao amor da mesma forma que as pessoas. Ele olhou para os jardins com uma expressão que Larisa não conseguiu decifrar completamente. Ela passou 2 anos planejando e plantando cada canteiro. Disse que queria criar um pedaço do paraíso na terra. Conseguiu. Rafael a olhou surpreso. Sim, ele concordou suavemente. Conseguiu. Deve ser difícil manter os jardins. Com as lembranças, eu digo. No início, pensei em mandar arrancar tudo. Contratar um paisagista para redesenhar completamente. Ele tomou outro gole de café. Mas Célia me convenceu de que seria um desperdício. Ela estava certa. Estava. Ele a estudou curiosamente. Você gosta de jardins? Minha mãe tinha um pequeno jardim em nossa casa na Vila Madalena. Nada elaborado. Apenas algumas roseiras, umas ervas para cozinhar, um pé de jabuticaba que meu pai plantou quando eu nasci. Larisa sorriu com a lembrança. Ela dizia que cuidar de plantas ensinava paciência e fé. Paciência e fé? Você planta algo sem garantia de que vai crescer. Você rega, cuida, espera. E mesmo quando as coisas dão errado, seca, pragas, doenças, você continua tentando. É um ato de fé no futuro. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ela com uma expressão pensativa. Nunca pensei nisso dessa forma, ele disse finalmente. E você? Gosta de jardins? Eu aprecio o resultado final. Mas nunca tive jeito para fazer as coisas crescerem. Sempre foi território dela. Havia uma tristeza na voz dele que fez o coração de Larisa apertar. Talvez você só precise de prática e paciência. Talvez. Célia apareceu na varanda com mais café, e Larisa percebeu que eles haviam estado conversando por quase 1 hora. Parecia terem sido apenas alguns minutos. Senhor Rafael, Célia disse diplomaticamente, sua reunião das 10... Claro. Ele se levantou, voltando à formalidade habitual. Mas quando olhou para Larisa, havia algo diferente em seus olhos. Obrigado pelo café da manhã. Foi agradável. Para mim também. Ele assentiu e começou a se afastar, mas parou. Larisa? Sim? Se quiser. Se quiser conhecer melhor os jardins, Célia pode lhe mostrar. Isabela deixou anotações sobre cada planta, cada canteiro. Estão na biblioteca. E com isso ele saiu, deixando Larisa sozinha com um sentimento que não conseguia nomear e uma pergunta que começava a formar-se. Seria possível que, sob toda aquela armadura, Rafael estivesse começando a deixá-la entrar? A biblioteca da mansão era um santuário de conhecimento, estantes de mogno que iam do chão ao teto, escada de madeira deslizante, poltronas de couro que convidavam a longas tardes de leitura. Mas foi a mesa de canto que capturou a atenção de Larisa. Um conjunto de cadernos encadernados em couro, com a letra delicada de uma mulher preenchendo cada página. Os diários de jardinagem de Dona Isabela, Célia explicou, colocando cuidadosamente o primeiro volume nas mãos de Larisa. Ela registrava tudo, desde o dia do plantio até as características de cada espécie, passando pelas estações ideais para poda e floração. Larisa abriu o caderno e imediatamente se sentiu como uma intrusa. As páginas eram íntimas, cheias de observações pessoais misturadas com dados técnicos. O ipê rosa do canto nordeste está florescendo lindamente este ano. Rafael disse que é sua árvore favorita. As flores lembram ele do interior da fazenda da avó. Ou, as bromélias estão respondendo bem ao novo fertilizante. Descobri que elas, como eu,
prosperam com amor e atenção constantes. Posso realmente ler isso? Larisa perguntou hesitante. O Sr. Rafael disse especificamente para mostrar-lhe, Célia respondeu. Acho que ele quer que alguém aprecie o trabalho dela novamente. Larisa passou a manhã absorvida nos diários. A personalidade de Isabela emergia de cada linha. Era uma mulher apaixonada não apenas por plantas, mas pela vida. Suas descrições eram poéticas. Hoje plantei as orquídeas na varanda leste. Escolhi esta posição porque elas receberão o sol da manhã como uma bênção diária. Rafael riu quando disse isso, mas ele entende que beleza precisa de luz para florescer. Era impossível não sentir uma pontada de ciúme. Não era a palavra certa. Talvez fosse melancolia. Isabela havia sido amada com uma intensidade que transparecia em cada referência que Rafael fazia a ela, mesmo 5 anos após sua morte. Senhora! Célia apareceu na porta da biblioteca. O Sr. Rafael telefonou. Vai chegar cedo hoje e gostaria de saber se gostaria de acompanhá-lo em uma caminhada pelos jardins. O coração de Larisa deu um salto inexplicável. Ele disse isso? Bem, ele disse. Pergunte se ela gostaria de ver o que Isabela criou. Mas conheço o Sr. Rafael há 15 anos. Para ele, isso é praticamente um convite poético. Larisa fechou o diário que estava lendo e se levantou. Diga que sim. E Célia? Sim, senhora. Obrigada por me mostrar isso. Sei que deve ser difícil falar sobre ela. O rosto de Célia se suavizou. Dona Isabela adoraria saber que alguém está apreciando seu trabalho novamente. Ela sempre disse que jardins são feitos para serem compartilhados. Rafael chegou exatamente às 5, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Havia algo mais relaxado em sua postura, como se deixar o escritório significasse deixar parte da armadura para trás também. Como foi sua manhã? Ele perguntou quando se encontraram na varanda. Reveladora, Larisa respondeu honestamente. Isabela era uma escritora talentosa além de jardineira. Era. Ele assentiu e pela primeira vez o nome da primeira esposa não pareceu causar-lhe dor física. Ela documentava tudo. Dizia que queria criar um registro para as futuras gerações. Eles começaram a caminhar pelos caminhos de pedra portuguesa que serpenteavam entre os canteiros. Rafael ia indicando diferentes seções, explicando as escolhas de Isabela. Ela plantou as palmeiras imperiais aqui porque queria criar uma entrada digna de um palácio. Ali, as bromélias porque gostava das cores vibrantes. E aquela seção inteira de orquídeas porque ela achava que não havia nada mais belo que uma orquídea em flor. Ela tinha razão, Larisa murmurou, parando diante de um canteiro onde orquídeas de várias espécies criavam um mosaico de cores e texturas. Tinha. Rafael parou ao lado dela, e Larisa notou que ele estava olhando para as flores com uma expressão menos dolorosa que o usual. Sabe, nos primeiros anos após ela partir, eu não conseguia nem olhar para os jardins. Mantinha as cortinas fechadas, usava apenas a entrada lateral da casa. E agora consigo ver a beleza novamente, sem sentir como se estivesse sendo esfaqueado no peito. A honestidade da confissão a surpreendeu. Deve ter sido muito difícil. Perder alguém que se ama tanto assim. Rafael parou de caminhar e se virou para olhá-la diretamente. Por que você não tem medo de falar sobre ela? A pergunta a pegou desprevenida. Deveria ter. A maioria das pessoas fica desconfortável. Acham que mencionar Isabela é inadequado ou doloroso demais. Larisa pensou cuidadosamente antes de responder. Talvez seja porque eu entendo que ela é parte de quem você é. Fingir que ela não existiu seria como fingir que uma parte importante de você não existe. Ela hesitou. E, além disso, pelo que li hoje, ela parece ter sido uma pessoa extraordinária. Seria uma pena se as pessoas tivessem medo de celebrar isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com aqueles olhos escuros. Você é inesperada, Larisa. Inesperada como? Quando decidi fazer este arranjo, eu procurava alguém que seria neutro, que não faria perguntas.
Não tentaria me conhecer, não complicaria as coisas. Ele passou a mão pelos cabelos. Mas você tem uma forma de fazer perguntas que não parecem invasivas, de se importar sem ser intrusiva. E isso é um problema? Deveria ser, ele disse baixinho. Mas não é. E isso me preocupa. Eles continuaram caminhando, chegando a uma área mais secreta do jardim, onde uma pequena pérgola coberta de jasmim criava um refúgio íntimo. Este era o lugar favorito dela, Rafael disse, sentando-se no banco de pedra sob a pérgola. Ela vinha aqui todas as manhãs com café e um livro. Larisa se sentou ao lado dele, não muito perto, mas próxima o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo. Posso fazer uma pergunta que pode ser indiscreta? Pode tentar. Você já considerou começar algo novo? Não necessariamente amor, mas companhia? Amizade? Rafael riu, mas não havia humor no som. Você quer dizer antes de contratar uma esposa falsa? Quero dizer em geral. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Larisa pensou que não fosse responder. No primeiro ano após a morte de Isabela, eu não conseguia nem imaginar tocar em outra mulher. No segundo ano tentei alguns encontros, pressão social principalmente, mas era... Ele procurou as palavras. Era como tentar comer quando se está com náusea. Tecnicamente possível, mas repugnante. E depois? Depois eu percebi que era mais fácil simplesmente parar de tentar, focar no trabalho, nas responsabilidades, aceitar que algumas pessoas são feitas para um grande amor na vida e eu tive o meu. Larisa sentiu algo apertar em seu peito, uma mistura de tristeza por ele e uma pontada de algo que não queria nomear. E se você estiver errado? E se o coração for capaz de mais de um grande amor? Rafael se virou para olhá-la, e ela viu algo vulnerável em seus olhos. E se eu não quiser arriscar descobrir? E se a possibilidade de dor novamente for maior que a possibilidade de felicidade? Então você vive uma vida pela metade. A resposta saiu mais forte que ela pretendia, e ambos ficaram surpresos com a intensidade. Uma vida pela metade, Rafael repetiu pensativamente. É assim que você vê? É assim que eu veria se fosse comigo. Eles ficaram sentados em silêncio, o perfume do jasmim criando uma atmosfera quase mágica ao redor deles. Quando Rafael finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Às vezes me pergunto se Isabela aprovaria isto. O contrato, a farsa, a forma como estou tentando manter as pessoas à distância. O que você acha que ela diria? Rafael sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar, um sorriso real que transformou completamente seu rosto. Ela diria que estou sendo um idiota teimoso, e então me daria um sermão sobre como o medo é o oposto do amor. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. Ele olhou para Larisa com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. E você também parece ser. O momento foi interrompido por Célia chamando-os para o jantar, mas quando se levantaram para voltar a casa, Larisa carregou consigo uma sensação de que algo havia mudado entre eles. Mas será que era algo que Rafael estava disposto a explorar, ou algo que o aterrorizava ainda mais? As próximas 2 semanas se desenvolveram em uma rotina que surpreendeu Larisa por sua naturalidade. Café da manhã juntos se tornou um hábito. Conversas que fluíam desde política brasileira até livros, desde negócios até observações aparentemente triviais sobre o tempo. Rafael parecia menos guardado, mais disposto a compartilhar opiniões e até mesmo rir de suas próprias piadas ocasionais. Os eventos sociais também se tornaram mais fáceis. No segundo jantar beneficente, Larisa se sentiu mais confiante, conseguindo manter conversas inteligentes sobre arte e arquitetura. No terceiro, ela estava genuinamente se divertindo, observando Rafael relaxar gradualmente ao seu lado. Foi durante um coquetel na casa de um casal influente em Jardins que Larisa percebeu como sua dinâmica havia mudado. Estavam conversando com um grupo sobre investimentos em energia renovável quando Rafael discordou educadamente de um ponto que ela havia levantado. Em vez de se sentir constrangida, Larisa contra-argumentou com dados que havia lido na revista Exame naquela manhã. Sua esposa tem uma mente afiada, Rafael, comentou um dos empresários presentes. Você teve sorte. Tive, Rafael respondeu,
olhando para ela com uma expressão que fez seu coração acelerar. Mais tarde, no carro voltando para casa, Rafael estava inusitadamente quieto. Algum problema? Larisa perguntou quando já estavam entrando no Morumbi. Não, problema não. Ele hesitou. Você está se adaptando bem a tudo isso. Isso é bom ou ruim? Deveria ser bom. Sua voz carregava uma tensão que ela não conseguia identificar. Mas está complicando as coisas. Que coisas? Rafael parou o carro na entrada da mansão, mas não fez movimento para sair. Larisa, preciso que você entenda algo. Ele se virou para olhá-la diretamente. Este contrato tem um prazo. Tem um fim definido. E eu não posso me permitir esquecer isso. A resposta dele a atingiu como um soco no estômago. Nas últimas semanas, ela havia começado a esperar que talvez... Claro, ela disse mantendo a voz neutra. Eu entendo perfeitamente. Mas Rafael deve ter percebido algo em sua expressão, porque sua própria expressão se ensombreceu. Você entende? Porque às vezes, quando estamos conversando, quando você ri de algo que digo, quando me olha daquela forma, às vezes parece que você está esquecendo que isso é temporário. Que forma? As palavras saíram mais cortantes que ela pretendia. Como se houvesse algo real acontecendo entre nós. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de coisas não ditas. E se houvesse? Larisa perguntou baixinho. Seria assim tão terrível? Rafael fechou os olhos e suspirou profundamente. Sim, ele disse finalmente. Seria. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer além do que já está especificado no contrato. Porque meu coração... Ele abriu os olhos e ela viu dor neles. Meu coração foi enterrado há 5 anos junto com Isabela. E não é justo deixar você pensar que há mais quando não há. Larisa sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas as conteve. E se eu disser que não me importo? E se eu disser que o que está acontecendo entre nós agora, estas conversas, estes momentos, já são mais do que eu esperava? Então eu diria que você está se iludindo. A resposta veio cruel, cortante. E que está se preparando para uma dor desnecessária. Larisa abriu a porta do carro e saiu antes que ele pudesse ver as lágrimas que finalmente escaparam. Larisa, espere! Mas ela já estava correndo em direção à casa, os saltos ecoando no mármore da entrada. Célia encontrou Larisa sentada no chão do closet, ainda vestindo o vestido de coquetel, mas com maquiagem borrada e olhos vermelhos de choro. Senhora, o que aconteceu? Eu fui uma idiota, Célia. Larisa disse entre soluços. Comecei a acreditar em algo que nunca foi real. Célia sentou-se ao lado dela no chão, sem se importar com o uniforme. O senhor Rafael disse algo. Disse a verdade. Que isso é temporário. Que ele não tem nada para oferecer além do contrato. Que seu coração foi enterrado com Isabela. Larisa limpou o nariz com um lenço que Célia lhe ofereceu. E ele está certo. Eu que fui estúpida o suficiente para começar a me apaixonar por alguém que nunca será capaz de retribuir. Célia ficou em silêncio por um longo momento. Posso contar uma coisa sobre o Sr. Rafael? Larisa assentiu. Nos últimos 5 anos, desde que Dona Isabela morreu, eu o vi sorrir talvez uma dúzia de vezes. Sorrisos reais, quero dizer. Não os sorrisos educados para a sociedade. Célia ajeitou o cabelo de Larisa gentilmente. Nas 2 semanas desde que a senhora chegou, eu o vi sorrir mais que em todos esses anos combinados. Isso não significa nada, Célia. Ele deixou claro porque está com medo. Célia a interrompeu. O senhor Rafael está apaixonado pela senhora, e isso o aterroriza. Você está errada. Estou? Então por que ele passou a tarde inteira ontem perguntando quais são suas flores favoritas? Por que comprou livros sobre arquitetura para poder conversar melhor com a senhora? Por que fica observando-a quando pensa que ninguém está vendo? Larisa ergueu a cabeça, surpresa. Ele fez isso? E muito mais. O homem está completamente perdido, só não quer admitir. Célia se levantou e ofereceu a mão para ajudar Larisa. Mas tem medo. Medo de trair a memória de Dona Isabela. Medo de se machucar novamente. Medo de machucar a senhora. Então o que eu faço?
Depende de quanto a senhora está disposta a lutar por ele. Larisa se levantou devagar, olhando para seu reflexo no espelho do closet. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação nova neles. Célia, você conhece os amigos mais próximos do Rafael? As pessoas em quem ele realmente confia? Alguns. Por quê? Porque preciso entender melhor quem ele realmente é. E talvez precise de ajuda para mostrar a ele que algumas coisas valem o risco. Célia sorriu pela primeira vez desde que havia encontrado Larisa no chão. Agora estamos falando. Mas primeiro, vamos cuidar dessa maquiagem. Uma mulher nunca vai à batalha sem estar devidamente armada. Enquanto Célia a ajudava a se arrumar para descer para o jantar, Larisa tomou uma decisão. Se Rafael estava com medo de se abrir para possibilidades, talvez fosse hora de mostrar a ele que alguns medos valem a pena ser enfrentados. O jantar foi uma tortura silenciosa. Rafael chegou à mesa visivelmente tenso, evitando contato visual direto com Larisa. Ela, por sua vez, manteve uma cortesia educada, mas distante, como se a conversa no carro nunca tivesse acontecido. A tensão era tão espessa que Célia serviu os pratos com movimentos mais rápidos que o usual, claramente desconfortável com a atmosfera. Como foi sua reunião esta tarde? Larisa perguntou, cortando o salmão com precisão cirúrgica. Produtiva. A resposta veio monossilábica. Ótimo. Silêncio. E seus planos para amanhã? Rafael tentou manter alguma normalidade. Vou almoçar com Marina Castilho. Ela me convidou para conhecer o ateliê dela. Rafael ergueu os olhos surpreso. Marina Castilho era uma das principais socialites de São Paulo, conhecida por seu trabalho filantrópico e sua influência nos círculos culturais da cidade. Como conheceu Marina? No coquetel da semana passada. Conversamos sobre arte contemporânea brasileira, e ela se interessou pelas minhas opiniões sobre o uso de materiais regionais na arquitetura moderna. Larisa tomou um gole de vinho. Ela disse que raramente encontra pessoas dispostas a debater a arte de forma inteligente em eventos sociais. Marina é perspicaz e não facilmente impressionada. Imagino. Larisa finalmente o olhou diretamente. Não se preocupe, entendo o meu papel. Não farei nada que possa constrangê-lo socialmente. A frieza na voz dela o fez franzir as sobrancelhas. Não foi isso que quis dizer. Não foi? Porque me pareceu bem claro ontem que você está preocupado com os limites do nosso arranjo. Rafael pousou o garfo, claramente desconfortável. Larisa, está tudo bem, Rafael, realmente. Você foi honesto sobre suas expectativas, e eu aprecio isso. É melhor que mal-entendidos. Mas havia algo na forma como ela disse isso, muito controlada, muito educada, que fez Rafael se sentir pior do que se ela tivesse gritado com ele. Na manhã seguinte, Larisa se vestiu com cuidado especial para o almoço com Marina. Escolheu um vestido midi azul marinho de corte clássico, sapatos nude discretos e a peças de joias minimalistas que havia comprado na Oscar Freire. O resultado era elegante sem ser ostensivo, sofisticado sem tentar impressionar. Marina a encontrou no restaurante do Hotel Fasano, um local que respirava elegância discreta no coração de Jardins. A mulher de 50 e poucos anos tinha cabelos grisalhos impecavelmente cortados, olhos inteligentes atrás de óculos de grife, e o tipo de presença que comandava respeito sem esforço. Larisa, querida. Marina se levantou para beijá-la no rosto. Que alegria! Estava ansiosa para a nossa conversa. Durante o almoço, Marina se revelou exatamente como Larisa havia esperado. Culta, perspicaz e surpreendentemente direta. Então, Marina disse quando já estavam na sobremesa, como está sendo adaptar-se à vida de casada com nosso querido Rafael? A pergunta foi feita de forma casual, mas Larisa percebeu a inteligência por trás dos olhos de Marina. Interessante, Larisa respondeu honestamente. Ele é mais complexo do que eu esperava. Rafael sempre foi complicado, mesmo antes antes da tragédia com Isabela. Marina tomou um gole do vinho. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você o ama? A pergunta direta pegou Larisa desprevenida, e ela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Por que pergunta? Porque conheço Rafael há 15 anos. Vi como ele era com Isabela,
completamente devotado, quase obsessivamente apaixonado, e vi como ele se tornou após perdê-la, um fantasma de si mesmo. Marina se inclinou ligeiramente para a frente. Mas ontem à noite, no coquetel, vi algo nos olhos dele quando olhava para você. Algo que pensei que havia morrido com ela. Larisa sentiu o coração acelerar. E o que você viu? Medo, Marina disse simplesmente. Medo de estar sentindo algo novamente. E se eu disser que ele deixou bem claro que não há nada além do que aparenta ser? Marina riu, um som cheio de sabedoria e experiência. Minha querida, homens como Rafael não sabem a diferença entre não sentir e ter medo de sentir. Para eles, o resultado é o mesmo, negação. Então, o que você sugere? Que seja paciente e que não desista facilmente. Marina sinalizou para o garçom trazer a conta. Rafael passou 5 anos convencido de que havia apenas uma forma de amar na vida dele. Pode levar tempo para ele perceber que corações humanos são mais resilientes do que pensamos. Quando já estavam se despedindo na porta do restaurante, Marina segurou o braço de Larisa. Uma última coisa, querida. Rafael tem um amigo próximo, Dr. Eduardo Rodrigues. Eles se conhecem desde a faculdade, e Eduardo é uma das poucas pessoas que consegue falar francamente com ele. Ela entregou um cartão a Larisa. Se quiser entender melhor o homem com quem se casou, Eduardo pode ajudar. Naquela noite, Larisa encontrou Rafael no escritório, debruçado sobre papéis iluminados apenas pela luz da mesa. Ele ergueu os olhos quando ela bateu na porta entreaberta. Como foi o almoço com Marina? A pergunta soou genuinamente interessada. Esclarecedor. Larisa entrou e se sentou na poltrona em frente à mesa dele. Ela é uma mulher fascinante. E muito observadora. Sim, notei. Larisa estudou o rosto dele. Rafael, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu, mas ela notou a tensão que se instalou em seus ombros. Dr. Eduardo Rodrigues, Marina mencionou que vocês são amigos próximos. Somos. Nos conhecemos na faculdade, ele foi padrinho do meu casamento com Isabela. Rafael franziu as sobrancelhas. Por que Marina mencionou Eduardo? Ela sugeriu que ele poderia me ajudar a entender melhor a situação. Nossa situação. Rafael se recostou na cadeira, e Larisa viu algo parecido com alarme passar por seus olhos. Larisa, o que exatamente você está planejando? Nada dramático, ela disse calmamente. Apenas tentando entender o homem com quem estou casada, mesmo que temporariamente. Não há nada para entender além do que já sabe. Não há? Ela se levantou devagar. Porque nas últimas semanas, vi momentos de um homem completamente diferente do que descreveu no primeiro dia. Vi alguém gentil, inteligente, engraçado. Alguém capaz de rir, de se interessar genuinamente por outras pessoas. Larisa, vi alguém que cuida dos jardins que a esposa plantou, não por obrigação, mas por amor. Alguém que se lembra de como ela tomava café e ainda prepara 2 xícaras ocasionalmente sem perceber. Rafael ficou muito pálido. Como você... Célia me contou. E sabe o que mais ela me contou? Que você tem pesadelos às vezes, e que acordou chamando o nome de Isabela apenas uma vez nas últimas 2 semanas, comparado a todas as noites no ano passado. Chega. Rafael se levantou abruptamente. Você não tem direito... Não tenho direito ao quê? A me importar? A perceber que você está mudando, quer admita ou não? A tentar me salvar. A resposta veio como um grito, e ambos ficaram surpresos com a intensidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção crua. Eu não estou tentando salvá-lo, Rafael, Larisa disse baixinho. Estou apenas tentando entender por que você está tão determinado a não se salvar. E com isso, ela saiu do escritório, deixando Rafael sozinho com seus demônios, e uma pergunta que ecoava no silêncio. Por que a ideia de se curar parecia mais assustadora que a perspectiva de viver para sempre na dor? Dr. Eduardo Rodrigues recebeu Larisa em seu consultório na Vila Olímpia numa tarde chuvosa de quinta-feira. Era um homem na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos gentis atrás de óculos de armação discreta e um sorriso que inspirava confiança imediata. Devo admitir que fiquei surpreso com seu telefonema, Eduardo disse, oferecendo café brasileiro Aromatic, enquanto se acomodavam em poltronas confortáveis.
Rafael não mencionou que você gostaria de conversar comigo. Ele não sabe que estou aqui, Larisa admitiu. E talvez seja melhor assim, pelo menos por enquanto. Eduardo a estudou com interesse clínico, mas não intrusivo. Marina Castilho disse que você poderia me ajudar a entender melhor a situação do Rafael, o que aconteceu com ele após a morte de Isabela. É uma história longa e complicada, Eduardo disse cuidadosamente, e não tenho certeza de que tenho o direito de contar detalhes que Rafael não compartilhou. Doutor. Eduardo, posso ser completamente honesta com o senhor? Por favor. Larisa respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Meu casamento com Rafael é um contrato, um acordo comercial. Ele me paga para fingir ser sua esposa em eventos sociais por 1 ano, e depois cada um segue seu caminho. Eduardo quase engasgou com o café. Desculpe? É exatamente como parece. Ele queria alguém que representasse o papel de esposa sem complicações emocionais. Alguém que não tentaria salvá-lo ou fazê-lo se apaixonar novamente. E você aceitou porque estava desesperada, financeiramente falando. Larisa olhou pela janela para a chuva que caía. Mas o problema é que me apaixonei por ele. De verdade. E acho que ele está sentindo algo também, mas está aterrorizado demais para admitir. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Isso explica muita coisa, ele murmurou finalmente. Como assim? Rafael tem vindo me consultar esporadicamente desde a morte de Isabela, principalmente porque nossa amizade antecede minha profissão. Então ele se sente mais confortável falando comigo do que com um terapeuta tradicional. Eduardo se recostou na poltrona. Nas últimas semanas ele está diferente. Diferente como? Menos morto por dentro. É a única forma que posso descrever. Por 5 anos, Rafael tem vivido como um homem que está simplesmente cumprindo obrigações até que seja socialmente aceitável parar. Trabalhar, comer, dormir, repetir. E agora? Agora ele menciona coisas pequenas. Uma conversa interessante no café da manhã, um livro que alguém recomendou, uma observação engraçada que ouviu. Todas essas coisas envolvem você, mesmo que ele não perceba isso conscientemente. Larisa sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Mas ele continua insistindo que não há nada além do contrato. Porque Rafael tem uma culpa enorme em relação a Isabela. Culpa? Por quê? Eduardo suspirou profundamente. Posso contar algo que ele nunca me perdoaria por revelar, mas que talvez você precise saber para entendê-lo? Larisa assentiu. Quando Isabela foi diagnosticada com leucemia, os médicos deram várias opções de tratamento. Algumas mais agressivas, outras mais conservadoras. Rafael queria tentar tudo, mas Isabela... Eduardo parou como se as palavras fossem difíceis. Isabela escolheu o tratamento menos agressivo porque queria qualidade de vida, não apenas quantidade. E Rafael não concordou? Rafael ficou furioso. Brigaram sobre isso. A única briga séria que tiveram em 8 anos de relacionamento. Ele a acusou de desistir. Ela o acusou de ser egoísta. Eduardo removeu os óculos e os limpou. 3 dias depois, ela teve uma complicação súbita e morreu antes que pudessem se reconciliar completamente. Larisa sentiu o coração apertar. Ele se culpa pela briga? Se culpa por tudo. Por não ter respeitado a decisão dela, por ter desperdiçado os últimos dias brigando, por estar vivo quando ela não está. Eduardo colocou os óculos de volta. E agora se culpa por começar a sentir algo por você. Como se fosse uma traição. Exatamente. Na mente dele, se apaixonar novamente é admitir que o amor por Isabela não era eterno, o que contradiz tudo em que ele baseou sua identidade nos últimos 5 anos. Larisa ficou em silêncio, absorvendo a informação. Doutor Eduardo, na sua opinião profissional, há esperança? Há sempre esperança. Mas Rafael precisa perdoar a si mesmo antes de poder amar novamente. E isso é algo que ninguém pode fazer por ele. E como posso ajudá-lo? Eduardo sorriu pela primeira vez na conversa. Sendo exatamente quem você é. Não tentando salvá-lo, não pressionando, apenas estando presente. Às vezes a cura vem não de grandes gestos dramáticos, mas de pequenos momentos de normalidade que nos lembram que a vida ainda pode ser boa.
Quando Larisa saiu do consultório, a chuva havia parado e São Paulo brilhava sob um sol tardio. Ela tinha respostas agora, mas também uma responsabilidade muito maior do que imaginara. A pergunta não era mais se Rafael poderia se apaixonar novamente, mas se ela teria paciência e força para esperar ele perdoar a si mesmo. Naquela noite, Larisa encontrou Rafael na biblioteca, lendo um dos diários de jardinagem de Isabela. Ele não a viu entrar, e ela pôde observá-lo por um momento. A forma como seus dedos traçavam delicadamente as palavras na página, como seus lábios se curvavam ligeiramente ao ler algo que a fazia lembrar da esposa. "Posso sentar?" ela perguntou baixinho. Ele ergueu os olhos e ela viu que estavam ligeiramente úmidos. "Claro." Ela se sentou na poltrona ao lado da dele, não perguntando sobre o diário, apenas esperando. "Ela escreveu sobre você", Rafael disse finalmente. "Sobre mim, mas ela morreu há 5 anos. Não literalmente sobre você, mas escreveu sobre a possibilidade." Ele fechou o diário devagar. "Há uma entrada do último ano de vida dela, onde ela diz que espera que eu encontre alguém que faça os jardins florescerem novamente quando ela não estiver mais aqui." Larisa sentiu lágrimas pinicar em seus olhos. "O que mais ela disse?" "Que o amor não diminui quando é compartilhado, que ela não queria que eu morresse com ela, apenas que a lembrasse com carinho enquanto vivia uma vida plena. Ela parece ter sido muito sábia." "Era." Rafael a olhou diretamente. "Larisa, eu preciso pedir desculpas." "Por quê?" "Por ter sido cruel ontem. Por tentar empurrá-la para longe quando você estava apenas se importando. Você estava com medo." "Estava. Ainda estou." Ele passou a mão pelos cabelos. "Mas percebo que não é justo com você. Você não merece pagar pela minha incapacidade de lidar com meus próprios sentimentos." Larisa estendeu a mão lentamente e tocou a dele, que descansava no braço da poltrona. "Rafael, posso dizer uma coisa?" Ele assentiu. "Não há um cronômetro para a cura. Não há uma forma certa ou errada de seguir em frente, mas também não há honra em se punir eternamente por estar vivo." Ele entrelaçou os dedos com os dela, e Larisa sentiu uma eletricidade familiar percorrer seu braço. "Como você ficou tão sábia aos 22 anos. Perda ensina coisas que não queríamos aprender." Eles ficaram sentados em silêncio confortável, mãos entrelaçadas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. "Larisa?" "Sim? Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu estava tentando fazer você desistir." Ela apertou suavemente a mão dele. "De nada." Mas mesmo enquanto saboreava a proximidade do momento, uma pergunta permanecia em sua mente. Quando o prazo do contrato chegasse ao fim, Rafael teria coragem de escolhê-la por amor ou permitiria que o medo vencesse novamente? As 2 semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Rafael e Larisa. Ele não voltou a erguer as barreiras como antes, mas também não fez nenhum movimento definitivo em direção a algo mais profundo. Era como se estivessem dançando uma valsa emocional, aproximando-se até um ponto de quase intimidade, apenas para se afastarem novamente antes que qualquer linha fosse definitivamente cruzada. Os cafés da manhã se tornaram ainda mais longos, as conversas mais pessoais. Rafael começou a compartilhar memórias da infância, histórias sobre como construíra o império empresarial da família, sonhos que havia abandonado ao longo do caminho. Larisa, por sua vez, falava sobre seus pais, sobre os planos que fizera para a vida antes de tudo desmoronar, sobre seus medos e esperanças. Foi durante um jantar particularmente íntimo, apenas os dois na varanda, com velas e o perfume do jasmim preenchendo o ar, que a tensão entre eles atingiu um ponto quase insuportável. "Você já se arrependeu?" Rafael perguntou de repente, colocando a taça de vinho na mesa. "De quê?" "Do contrato. De ter aceitado." Larisa pensou cuidadosamente antes de responder. "No início, várias vezes, especialmente nas primeiras semanas, quando você estava determinado a me manter à distância." Ela girou a taça entre os dedos. "Mas agora, não sei como imaginar minha vida sem estas conversas, sem estes momentos." Mesmo sabendo que tem prazo para acabar, a pergunta carregava um peso que ia além da curiosidade casual.
Rafael, posso fazer uma pergunta que pode ser desconfortável? Ele assentiu. Você quer que acabe? O contrato, eu digo. Quando chegar ao fim, você realmente quer que eu vá embora? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Larisa pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. 2 meses atrás, minha resposta seria inequívoca. Sim, eu queria que você fosse embora no prazo estipulado. Era para isso que o contrato existia. Ele a olhou diretamente. Agora a ideia de você partindo me deixa... O quê? Perdido. A admissão pareceu arrancada de suas entranhas. E isso me aterroriza. Larisa sentiu o coração acelerar. Era a confissão mais próxima de uma declaração que ele havia feito. Por que aterroriza? Porque não sei como amar sem me perder completamente no processo. Com Isabela, eu me tornei uma extensão dela. Quando ela morreu, eu não sabia mais quem era sem ela. E você acha que seria igual comigo? Eu sei que seria pior. A resposta a surpreendeu. Pior como? Rafael se levantou e caminhou até o parapeito da varanda, olhando para os jardins iluminados pelos postes discretos. Porque com Isabela, o amor cresceu gradualmente. Éramos amigos primeiro, depois namorados, depois apaixonados. Foi um processo natural, orgânico. Ele se virou para olhá-la. Com você é como se eu tivesse sido atingido por um raio. Rápido, devastador, impossível de ignorar. Larisa se levantou e caminhou até ele, parando a poucos centímetros de distância. E se isso não for necessariamente uma coisa ruim? Como pode não ser? Olhe o que aconteceu comigo quando perdi Isabela. Imagina se eu me permitir sentir algo ainda mais intenso e... E se eu nunca for embora? Ela o interrompeu. E se este medo todo for baseado em uma premissa que pode não se concretizar? Rafael a estudou com aqueles olhos escuros e ela pôde ver uma batalha acontecendo dentro dele. Larisa, eu te amo, Rafael. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, carregadas de uma honestidade crua que fez o ar entre eles praticamente vibrar. Você não pode... Posso sim. E amo. Ela se aproximou mais um passo. Amo sua inteligência. Amo como você cuida dos jardins que ela plantou. Amo como você ri quando acha que ninguém está vendo. Amo como você prepara 2 xícaras de café sem perceber. Amo como você tenta proteger as pessoas que ama, mantendo-as à distância. Pare. Amo como você ainda fala com Isabela quando acha que está sozinho. Amo como você é gentil com Célia, mesmo quando está tendo um dia difícil. Amo. Pare! Rafael gritou, mas havia lágrimas em seus olhos. Por quê? Porque não posso te amar. Porque eu não posso retribuir. Porque meu coração está quebrado em pedaços tão pequenos que não sei se pode ser consertado. E se eu disser que não me importo? E se eu disser que te amo quebrado, que te amo com medo, que te amo mesmo que você nunca consiga me amar de volta da mesma forma? Rafael a olhou como se ela fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Ela estendeu a mão e tocou suavemente seu rosto. Sei exatamente o que estou dizendo. E então, como se algo dentro dele finalmente se rompesse, Rafael a puxou para si e a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo de desespero, de 5 anos de solidão, de medo e desejo misturados em uma intensidade que fez as pernas de Larisa tremerem. Ela retribuiu com igual intensidade, derramando todo o seu amor, toda a sua esperança, toda a sua determinação naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Larisa, Rafael sussurrou contra seus lábios. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Fiz você parar de fugir de mim? Ele riu, e foi um som cheio de alívio e terror misturados. Fez eu me apaixonar por você completamente. E agora não sei mais como parar. Então não pare. E ele a beijou novamente, desta vez com uma ternura que fez lágrimas correrem pelo rosto de Larisa. Mas mesmo no meio da felicidade avassaladora, uma pergunta persistia. Seria este o começo de algo verdadeiro? Ou Rafael acordaria pela manhã arrependido de ter baixado todas as suas defesas? Larisa acordou na manhã seguinte com uma sensação de leveza que não experimentava há meses. Por alguns segundos abençoados,
Permaneceu na cama saboreando a memória da noite anterior, o beijo, a confissão de Rafael, a sensação de que finalmente haviam rompido a barreira que os mantinha separados. Mas quando desceu para o café da manhã, encontrou apenas Célia na cozinha. "O senhor Rafael já saiu?" Larisa perguntou, tentando manter o tom casual. "Saiu muito cedo, senhora. Disse que tinha reuniões importantes durante todo o dia." Célia a estudou com olhos perscrutadores. Pareceu perturbado. O coração de Larisa se contraiu. Claro que ele estava perturbado. Na luz fria da manhã, provavelmente se arrependia de ter se aberto da forma como se abrira. Ele deixou algum recado? Apenas que chegaria tarde e que não esperasse por ele para jantar. Larisa passou o dia tentando se distrair. Leu os diários de jardinagem de Isabela, organizou suas roupas, até tentou ajudar Célia na cozinha. Mas nada conseguia diminuir a ansiedade que crescia a cada hora que passava, sem notícias de Rafael. Às 9 da noite, ela estava na biblioteca quando ouviu o som do carro na entrada. Seu coração acelerou, mas ela forçou-se a permanecer onde estava, fingindo ler um livro sobre arquitetura brasileira. Rafael apareceu na porta da biblioteca 15 minutos depois, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Oi", ele disse simplesmente. "Oi?" Ela fechou o livro, marcando a página que não havia conseguido ler. "Posso entrar?" "É sua casa." Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal selvagem que poderia se assustar com movimentos bruscos. "Larisa, sobre ontem à noite, você se arrependeu." Não foi uma pergunta. Não. A resposta veio imediata, surpreendendo ambos. "Não me arrependi." E isso é o problema. "Como assim?" Rafael se sentou na poltrona em frente à dela, inclinando-se para a frente com as mãos entrelaçadas. "Passei o dia inteiro tentando me convencer de que foi um momento de fraqueza, que o vinho, a atmosfera, a forma como você estava linda na luz das velas, que tudo isso me fez agir impulsivamente. E conseguiu se convencer? Não, porque quando cheguei no escritório esta manhã, a primeira coisa que pensei foi em voltar para casa para vê-la. E quando o Dr. Rodrigues mencionou que você havia ido conversar com ele, Larisa sentiu o sangue gelar. Ele contou? Contou que você queria entender melhor minha situação, que estava preocupada comigo. Rafael a estudou. Por que fez isso? Porque queria te entender, queria saber como ajudá-lo. E ele te contou? Sobre Isabela? Sobre a culpa? Contou. Larisa respirou fundo. E agora entendo por que você está tão assustado. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Saber sobre minha culpa muda alguma coisa para você? Muda tudo e não muda nada. Isso não faz sentido. Muda porque agora entendo que você não está apenas com medo de amar novamente. Você está com medo de trair a memória dela. Não muda porque isso não altera o que sinto por você, nem o que quero que aconteça entre nós. E o que você quer que aconteça? A pergunta carregava um peso enorme, como se a resposta dela pudesse determinar o futuro de ambos. Quero que você rasgue o contrato. Rafael pareceu ter sido atingido por um raio. O quê? Quero que rasguemos o contrato e recomecemos, não como empregador e empregada, não como um homem pagando uma mulher para fingir ser sua esposa. Quero que recomecemos como Rafael e Larisa, duas pessoas que se conheceram, se apaixonaram e querem descobrir o que pode acontecer entre elas. Larisa, quero dormir no mesmo quarto que você. Quero acordar ao seu lado. Quero que me apresente às pessoas como sua namorada, sua companheira, sua o que quer que você se sinta confortável em me chamar, mas quero que seja real. Rafael se levantou abruptamente e começou a andar pela biblioteca. Você não entende. Se rasgarmos o contrato, se isso se tornar real, se alguma coisa acontecer com você, se eu te perder, você vai se culpar da mesma forma que se culpa pela morte da Isabela, mesmo que não tenha nada a ver com você. Exato. Larisa se levantou também e caminhou até ele. Rafael, olhe para mim. Relutantemente ele obedeceu. Eu posso morrer amanhã. Posso ser atropelada por um ônibus, ter um aneurisma, ser vítima de um assalto. Isso pode acontecer quer estejamos juntos por amor ou por contrato. A diferença é que se estivermos juntos por amor,
Pelo menos teremos vivido algo verdadeiro antes que a vida decida nos separar. Mas e se eu não conseguir? E se eu tentar e simplesmente não conseguir te amar sem me perder no processo? Então, descobrimos isso juntos, mas pelo menos tentamos. Rafael a estudou por um longo momento, e ela pôde ver a batalha acontecendo dentro dele. Você tem certeza? Porque não há volta, Larisa. Se fizermos isso, se eu me permitir te amar completamente, eu não vou conseguir deixá-la ir quando o ano terminar. E quem disse que eu quero ir embora? Mas e se quiser? E se descobrir que não é isso que quer? E se descobrir que é exatamente isso que quero? Rafael fechou os olhos e suspirou profundamente. Você está me pedindo para apostar minha sanidade mental em um talvez. Estou pedindo para você apostar em nós. Quando ele abriu os olhos novamente, havia uma determinação neles que ela não vira antes. Está bem. Está bem o quê? Está bem, vamos rasgar o contrato. Ele caminhou até a mesa e abriu uma gaveta, retirando o documento que havia assinado meses antes. Mas com uma condição. Qual? Se em algum momento você se cansar da minha bagagem emocional, dos meus pesadelos, da minha incapacidade ocasional de distinguir presente de passado, você me promete que vai embora, não por minha causa, mas pela sua própria felicidade. Larisa pegou o contrato das mãos dele e, sem hesitação, rasgou-o ao meio. Prometo, mas você também tem que me prometer uma coisa. O quê? Que vai tentar. Realmente tentar. Não apenas fingir que está tentando enquanto secretamente espera que eu desista. Rafael olhou para os pedaços do contrato no chão, depois para ela. Prometo. E então ele a beijou novamente, mas desta vez foi diferente. Não havia desespero, nem medo, nem a sensação de estar roubando algo proibido. Era o beijo de um novo começo, e pela primeira vez desde que se conheceram, Larisa sentiu que o futuro estava realmente em aberto. As 2 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Larisa. Rafael não estava mentindo quando disse que se permitir amar novamente seria como ser atingido por um raio. A transformação nele foi dramática e imediata. Eles mudaram as coisas gradualmente. Na primeira noite, Larisa dormiu em seu próprio quarto, mas pela manhã acordou com Rafael sentado na poltrona ao lado de sua cama, apenas observando-a dormir. — Há quanto tempo está aí? Ela perguntou, esticando-se preguiçosamente. — Umas 2 horas. Ele sorriu, um sorriso completamente diferente dos que ela vira antes, relaxado, genuíno, quase tímido. Queria ter certeza de que não havia sonhado a noite passada. Não sonhou. Bom, na segunda noite eles adormeceram assistindo um filme na sala, entrelaçados no sofá. Larisa acordou no meio da madrugada e encontrou Rafael ainda acordado, brincando distraidamente com seus cabelos. — Não consegue dormir? Ela sussurrou. — Não quero dormir. Não quero perder nenhum minuto disso. Na terceira noite, ele perguntou se ela gostaria de dormir em seu quarto. — Tem certeza? Larisa perguntou. — Tenho certeza de que quero você comigo. O resto descobrimos conforme formos vivendo. O quarto de Rafael era uma revelação. Onde o resto da casa era grandioso e formal, seu espaço pessoal era surpreendentemente acolhedor. Livros empilhados ao lado da cama, uma poltrona de leitura surrada mas confortável, fotografias familiares em porta-retratos simples. — Esse é você? Larisa pegou uma foto de um menino de uns 10 anos, todo sujo de terra, segurando um filhote de cachorro. — Na fazenda do meu avô no interior. Passei todas as férias escolares lá até os 15 anos. Rafael se sentou na cama. Foi lá que aprendi que conseguia ser feliz com coisas simples. E quando parou de ir? Quando comecei a trabalhar com meu pai na empresa. Ele achava que passar férias na fazenda não era adequado para o futuro herdeiro do Grupo Mendonça. Havia uma tristeza na voz dele que fez Larisa se sentar ao seu lado. — Sente falta? Todos os dias. Especialmente da simplicidade. Na fazenda, o sucesso era medido em coisas tangíveis, se a colheita foi boa, se o gado estava saudável, se conseguíamos consertar o que estava quebrado. Diferente do mundo corporativo, completamente diferente. No mundo corporativo, especialmente no nosso círculo social, tudo é performance. Até o luto teve que ser uma performance adequada.
Como assim? Rafael deitou na cama, puxando-a para que se acomodasse ao seu lado. Depois que Isabela morreu, havia um cronograma não oficial de como eu deveria reagir. Luto profundo, mas não excessivo. Volta às atividades sociais em 6 meses. Consideração de um novo relacionamento em 2 anos. Como se a dor fosse algo que pudesse ser agendado. E você seguiu esse cronograma? Tentei, mas a dor não seguiu o script. Ele passou os dedos pelos cabelos dela. Você foi a primeira pessoa que me deixou sentir o que realmente estava sentindo, sem tentar me corrigir ou apressar o processo. Eles passaram horas conversando naquela primeira noite, dividindo o quarto, revelando segredos, medos e sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Quando finalmente adormeceram, era quase amanhecer, e Larisa acordou com a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram uma mistura de descobertas doces e momentos de vulnerabilidade crua. Rafael a levou para conhecer a fazenda do avô, no interior de São Paulo. Um lugar simples e acolhedor, onde ele se transformava em uma versão mais relaxada de si mesmo. Lá, Larisa o viu rindo genuinamente enquanto alimentava os cavalos. Viu-o consertar uma cerca com as próprias mãos. Viu-o respirar fundo o ar puro, como se estivesse se recarregando. É aqui que você é realmente feliz, ela observou enquanto caminhavam pelos pastos ao final da tarde. Era, ele corrigiu. Agora sou feliz onde quer que você esteja. Mas nem tudo era perfeito. Rafael ainda acordava ocasionalmente com pesadelos. Ainda tinha momentos em que se fechava emocionalmente quando alguma lembrança de Isabela o atingia de forma inesperada. Larisa aprendeu a navegar por esses momentos com paciência, dando-lhe espaço quando precisava, mas sempre deixando claro que estaria ali quando ele estivesse pronto para voltar. Foi durante um evento beneficente no Museu de Arte de São Paulo que Larisa percebeu o quanto as coisas haviam mudado entre eles. Rafael a apresentou a um grupo de empresários não como minha esposa, mas como Larisa, a mulher que amo. A diferença era sutil, mas significativa. Não havia mais performance, apenas verdade. Vocês irradiam felicidade, comentou Marina Castilho quando encontrou Larisa no banheiro do museu. É lindo de ver. Obrigada. Larisa sorriu, retocando o batom. Posso dizer uma coisa? No começo, eu não tinha certeza sobre você. Achei que poderia ser apenas mais uma mulher interessada na fortuna do Rafael. Marina tocou o ombro de Larisa gentilmente. Mas agora vejo que você o ama pelo homem que ele é, não pelo que ele tem. E isso fez toda a diferença. Ele merece ser amado por quem realmente é. Merece. E você também merece ser feliz, querida. Vocês encontraram algo especial. Quando voltaram para casa naquela noite, Rafael estava inusitadamente quieto. Algum problema? Larisa perguntou enquanto se preparavam para dormir. Não exatamente problema, mas como uma realização. Que tipo de realização? Rafael se sentou na cama e a puxou para sentar ao lado dele. Hoje à noite, quando te apresentei às pessoas, quando vi como você brilhava naquele ambiente, quando percebi como me sentia orgulhoso de estar ao seu lado, ele parou procurando as palavras certas. Percebi que não estava mais comparando você com Isabela. E isso te assusta? Deveria assustar. Durante 5 anos, manter viva a memória dela foi minha única forma de honrar nosso amor. Mas hoje percebi que honrar a memória dela não significa viver no passado. Significa viver uma vida que ela aprovaria. E você acha que ela aprovaria? Nós? Rafael sorriu e foi um sorriso cheio de paz. Lembra do que eu disse sobre ela querer que eu encontrasse alguém que fizesse os jardins florescerem novamente? Lembro. Ela escreveu isso porque sabia que o amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa amada, mesmo quando isso significa deixá-la ir. E o melhor para mim. Ele tocou o rosto de Larisa gentilmente. O melhor para mim é você. Naquela noite, eles fizeram amor pela primeira vez. E foi diferente de tudo que Larisa havia imaginado. Era intenso, mas terno. Apaixonado, mas respeitoso. Como se Rafael estivesse derramando todo o amor que havia guardado por 5 anos em cada carícia, cada beijo, cada sussurro. Depois, deitados entrelaçados no escuro, Larisa finalmente se permitiu acreditar que, talvez, apenas talvez,
alguns finais felizes fossem realmente possíveis. 3 semanas depois de rasgar o contrato, Larisa acordou de manhã com uma sensação estranha no estômago. Rafael havia saído cedo para uma reunião importante com investidores japoneses, que poderiam expandir o Grupo Mendonça para a Ásia, e a mansão estava quieta demais. Célia serviu o café da manhã com uma expressão preocupada que ela tentava esconder sem sucesso. Célia, aconteceu alguma coisa? Larisa perguntou, notando como a governanta evitava contato visual. Não é comigo que a senhora deveria conversar sobre isso, Célia respondeu diplomaticamente. Sobre o quê? Antes que Célia pudesse responder, o telefone da casa tocou. Era Rafael. Larisa, preciso que você venha ao escritório, agora. A voz dele estava tensa, formal, um tom que ela não ouvia desde os primeiros dias do contrato. Aconteceu alguma coisa? Apenas, por favor, venha. Dr. Rodrigues está aqui também. O coração de Larisa disparou. Dr. Rodrigues só estava presente em situações sérias. O escritório na Faria Lima estava em silêncio sepulcral quando Larisa chegou. Rafael estava sentado atrás da mesa, com uma expressão que ela não conseguia decifrar, e Dr. Rodrigues estava na poltrona ao lado, parecendo desconfortável. Sente-se, Rafael disse, indicando a cadeira em frente à mesa. A formalidade na voz dele a alarmou. Rafael, o que está acontecendo? Recebemos uma ligação esta manhã, de um jornalista investigativo. Rafael abriu uma pasta na mesa. Ele está preparando uma matéria sobre nosso casamento. Larisa sentiu o sangue gelar. Que tipo de matéria? Ele sabe, Larisa. Sabe sobre o contrato, sobre o acordo financeiro, sobre tudo. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Alguém vazou a informação. Mas quem? Quem mais sabia? Essa é a questão. Além de nós três, apenas o advogado que redigiu o contrato original e... Rafael hesitou. E quem? E Patrícia Montenegro. Ela estava no primeiro evento que fomos juntos, lembra? Aparentemente nunca acreditou completamente na nossa história e contratou um investigador particular. Larisa se lembrou da mulher loira que havia feito perguntas incisivas naquela primeira noite. O que exatamente o jornalista sabe? Dr. Rodrigues se pronunciou pela primeira vez. Ele tem cópias de documentos bancários mostrando as transferências, tem declarações de testemunhas sobre a natureza comercial do relacionamento inicial e tem fotos de vocês em vários eventos que, segundo ele, provam que era tudo encenação. Mas não é mais encenação, Larisa disse olhando para Rafael. Isso mudou tudo. Você pode simplesmente dizer a verdade, que começou como um contrato, mas se transformou em amor real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael, ela chamou quando ele não respondeu. Não é tão simples, ele disse finalmente. Se esta história for publicada, não afetará apenas a mim, afetará você também, sua reputação, suas oportunidades futuras. Não me importo com isso. Deveria se importar, porque quando a mídia terminar com você, quando as pessoas terminarem de especular sobre seus motivos, quando cada aspecto da sua vida for dissecado publicamente... Rafael a olhou diretamente. Você ainda vai querer estar comigo? A pergunta a atingiu como um soco. É claro que vou querer. Tem certeza? Porque não há volta, Larisa. Uma vez que essa história sair, não poderemos mais fingir que tudo isso foi um romance natural e orgânico. Sempre haverá a pergunta: ela o ama realmente? Ou ainda está cumprindo um contrato muito bem remunerado? Larisa sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Você realmente acha que eu... Não, Rafael disse rapidamente. Eu sei que você me ama. Sei que isso é real agora, mas o resto do mundo não sabe. E você realmente quer passar o resto da vida provando que seus sentimentos são genuínos? Se for necessário, sim. Dr. Rodrigues se inclinou para a frente. Larisa, há uma alternativa. Que alternativa? O jornalista aceitou não publicar a matéria se vocês se separarem publicamente. Se você voltar à sua vida anterior sem qualquer contato com Rafael, ele considera que não há mais história. E se recusarmos? A matéria sai na próxima semana, na capa da maior revista do país. Larisa olhou de Dr. Rodrigues para Rafael, tentando processar o que estava sendo sugerido. Você quer que eu vá embora? Ela disse baixinho.
É isso? Quero que você seja feliz, Rafael respondeu. E não sei se pode ser feliz vivendo sob essa sombra para sempre. Deixe eu entender. Quando finalmente encontramos algo real, quando finalmente ultrapassamos todos os obstáculos, a primeira dificuldade real que aparece e você sugere que eu desista. Não é uma dificuldade, Larisa. É a destruição completa da sua privacidade e reputação. E a sua? Sua reputação não será afetada? Rafael deu uma risada amarga. Minha reputação já sobreviveu a escândalos piores. Sou um homem rico e poderoso. Isso vem com certas imunidades sociais. Mas você? Eu o quê? Sou apenas uma mulher pobre que se vendeu por dinheiro? Não foi isso que eu disse. Mas foi isso que quis dizer. Larisa se levantou abruptamente. E talvez seja exatamente assim que você me vê, no fundo, como alguém que pode ser comprada. Isso não é verdade. Não? Então por que sua primeira reação foi assumir que eu não seria forte o suficiente para enfrentar isso ao seu lado? Por que não perguntou o que eu quero fazer? Rafael também se levantou, e ela pôde ver a dor em seus olhos. Porque te amo demais para deixar que minha bagagem destrua sua vida. E porque me ama? Você decide por mim. Porque te amo. Quero te proteger. Mesmo que isso signifique me perder. Rafael ficou em silêncio, e nesse silêncio, Larisa encontrou sua resposta. Entendo, ela disse, lutando para manter a voz firme. Quando disse que me amaria sem me perder no processo, eu pensei que significava que havia aprendido a equilibrar amor e independência. Mas o que realmente aprendeu foi como me amar à distância. Larisa. Não, ela o interrompeu. Não precisa explicar. Entendo perfeitamente. Você ainda está tão aterrorizado com a possibilidade de perda que prefere garantir a perda a arriscar lutar por nós. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Para seu conhecimento, minha resposta ao jornalista seria: publique a matéria, porque prefiro viver uma vida complicada ao lado do homem que amo do que uma vida simples e vazia sem ele. E com isso, Larisa saiu do escritório, deixando Rafael sozinho com a maior decisão de sua vida: escolher o medo ou escolher o amor. Larisa passou os 3 dias seguintes na pensão Santa Rita, no centro de São Paulo, o mesmo lugar onde havia se refugiado quando descobrira sobre o contrato. Era um ciclo cruel, sempre voltando ao mesmo lugar quando sua vida com Rafael desmoronava. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava fugindo de uma mentira, mas lutando por uma verdade. A proprietária da pensão, Dona Marta, uma senhora de 70 anos com cabelos brancos e olhos gentis, serviu-lhe chá de camomila na manhã do 3º dia. Problemas do coração? Ela perguntou com a sabedoria de quem já viu muitas histórias passarem por aquele lugar. Problemas de coração que não sabe lutar por si mesmo, Larisa respondeu, olhando pela janela para o movimento da rua. Ah, esses são os mais difíceis. Mais fácil lutar contra alguém que não te ama do que contra alguém que te ama, mas tem medo. Como a senhora sabe? Porque, minha filha, quando você ama alguém com medo, você sempre fica se perguntando se deveria lutar mais ou se deveria protegê-lo do próprio medo. Larisa tomou um gole do chá, sentindo o líquido quente aquecer algo frio dentro dela. E qual é a resposta? Depende se você quer ser amada por quem você é ou por quem você não assusta. A resposta de Dona Marta ecoou na mente de Larisa pelo resto do dia. À noite, quando estava preparando-se para dormir, seu telefone tocou. Era Célia. Senhora Larisa, precisa vir para casa. Agora. Célia, eu não... Por favor, é sobre o senhor Rafael. Ele não está bem. Larisa encontrou a mansão do Morumbi em um estado que nunca havia visto. As luzes estavam todas acesas, mas a casa parecia vazia, como se a alma dela tivesse partido. Célia a recebeu na porta com olhos vermelhos de preocupação. Onde ele está? Larisa perguntou. No escritório. Não sai de lá há 2 dias. Não come, mal dorme. E hoje... Célia hesitou. Hoje ele mandou queimar todos os jornais e revistas da casa. A matéria saiu? Saiu. Na capa da Veja, exatamente como o jornalista ameaçou. Larisa sentiu o estômago se contrair, mas respirou fundo. E como ele reagiu?
Esse é o problema, ele não reagiu. Leu a matéria uma vez, jogou a revista no lixo e desde então está ausente. Como se tivesse desistido de tudo. Larisa subiu as escadas com o coração na garganta. A porta do escritório estava entreaberta e ela podia ver Rafael sentado na poltrona de couro, olhando para o nada. Rafael! Ele ergueu os olhos e ela quase gemeu ao ver a dor neles. Você veio. Célia disse que você não estava bem. Estou ótimo. Mas sua voz estava rouca, como se não tivesse falado há dias. Larisa entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Li a matéria, ela disse. Leu? Ele pareceu surpreso. Dona Marta comprou todas as revistas da banca para me mostrar. Disse que era melhor saber a extensão do dano. E foi exatamente o que esperávamos. Sensacionalista, invasiva, cruel em alguns momentos. Larisa se aproximou devagar. Mas também não foi o fim do mundo. Rafael deu uma risada sem humor. Não foi? Sua foto está na capa da revista mais lida do país, sendo chamada de prostituta de luxo. Como isso não é o fim do mundo? Porque eu sei quem sou. Sei porque fiz o que fiz. Sei o que sinto por você. Sei que nossa história é mais complexa e bonita do que qualquer revista conseguiria capturar. Ela se ajoelhou ao lado da poltrona dele. E porque descobri algo importante nos últimos 3 dias. O quê? Que prefiro ser mal interpretada ao seu lado do que ser compreendida longe de você. Rafael fechou os olhos, como se as palavras dela fossem dolorosas demais. Larisa, você não entende. Eles não vão parar. Vão escavar cada detalhe da sua vida. Vão questionar cada movimento que fizermos. Se tivermos filhos, vão questionar se foram planejados ou parte do contrato. Se nos casarmos de novo, vão dizer que é para limpar nossa imagem. E sabe o que eu digo para isso? O quê? Que se deixarmos a opinião de estranhos determinar como vivemos nossa vida, então eles ganharam. Larisa pegou as mãos dele. Rafael, você realmente acha que eu me importo com o que revistas falam sobre mim? Deveria se importar. Por quê? Porque sou mulher, porque sou pobre. Porque não tenho o privilégio de ser imune aos julgamentos sociais como você. Não foi isso que... Foi sim. Você decidiu que eu era muito frágil para aguentar isso, que eu precisava ser protegida das consequências de amar você. Larisa se levantou. Mas sabe de uma coisa? Eu sou mais forte do que você pensa. Sobrevivi à morte dos meus pais. Sobrevivi à pobreza. Sobrevivi a me apaixonar por um homem que estava convencido de que nunca poderia me amar de volta. Larisa, e vou sobreviver a isso também. A questão é, você vai sobreviver comigo ou vai deixar o medo vencer novamente? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que não vale a pena. Que a vida seria mais simples sem mim. E eu tenho medo de que você nunca perceba que vale a pena lutar pelo que amamos. Larisa estendeu a mão para ele. Mas sabe qual é a diferença entre nossos medos? Qual? O meu me faz querer lutar mais. O seu te faz querer desistir. Rafael olhou para a mão estendida dela por um longo momento. Então, lentamente, entrelaçou os dedos com os dela. E se eu prometer que vou lutar? Mesmo com medo, mesmo sem saber como? Então vamos descobrir juntos. Ele se levantou e a puxou para si, abraçando-a com uma intensidade que falava de desespero e alívio misturados. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Te amo tanto que às vezes esqueço como respirar. Então respire comigo. E ali, no escritório onde tudo havia começado com um contrato frio e calculado, eles se beijaram como se fosse a primeira vez e a última vez simultaneamente. Era o beijo de quem havia escolhido o amor sobre o medo, a esperança sobre a segurança, o futuro incerto sobre o passado conhecido. 3 meses depois. A cerimônia foi pequena e íntima, realizada nos jardins da mansão entre as flores que Isabela havia plantado e que Larisa havia aprendido a cuidar. Rafael usava um terno simples e Larisa um vestido de renda branca que havia pertencido à sua mãe. Não havia fotógrafos, não havia sociedade paulistana, não havia performance. Apenas família escolhida. Célia como madrinha de Larisa, Dr. Eduardo como padrinho de Rafael,
Marina Castilho e alguns poucos amigos verdadeiros que haviam permanecido ao lado deles durante a tempestade midiática. Quando o juiz de paz perguntou se Rafael aceitava Larisa como esposa, ele não hesitou. Aceito, para sempre, em qualquer circunstância, contra qualquer adversidade. Quando perguntou se Larisa aceitava Rafael como esposo, ela sorriu através das lágrimas. Aceito. Com toda a bagagem, todos os medos, todos os pesadelos, aceito tudo de você. Quando se beijaram como marido e mulher, não havia câmeras para registrar o momento, não havia revista para distorcer o significado. Havia apenas amor, complicado, imperfeito, corajoso e verdadeiro. Naquela noite, enquanto dançavam sozinhos na varanda sob as estrelas de São Paulo, Rafael murmurou no ouvido de Larisa. Você sabe que nossa história vai ser sempre lembrada como o casal do contrato, não é? E você sabe que não me importo nem um pouco, não é? Ele riu, e foi um som cheio de liberdade. Como consegue ser tão corajosa? Aprendi com você. Comigo? Eu sou a pessoa mais medrosa que conheço. Não, Larisa disse, olhando nos olhos dele. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, porque coragem não é a ausência de medo, é escolher amar apesar do medo. E enquanto dançavam, os jardins ao redor deles floresciam na brisa noturna, como se a própria vida estivesse celebrando a vitória do amor sobre todas as adversidades que tentaram separá-los. Epílogo, 1 ano depois. Larisa estava no jardim, plantando novas mudas de rosas quando Rafael chegou do trabalho. Ela não o ouviu se aproximar, concentrada demais na terra entre seus dedos, e no sol da tarde de São Paulo acariciando suas costas. Como estão as pacientes? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Respondendo bem ao tratamento. Acho que vão florescer lindamente na primavera. Rafael a observou trabalhar, notando como ela havia se tornado uma extensão natural daquele lugar, como se sempre tivesse pertencido ali. Larisa? Obrigado. Ela ergueu os olhos confusa. Por quê? Por me ensinar que alguns riscos valem a pena ser corridos. Larisa sorriu, limpando a terra das mãos antes de tocá-lo. De nada. Mas você já me agradeceu por isso. E vou continuar agradecendo todos os dias pelo resto da nossa vida. Naquele momento, com a casa atrás deles cheia de luz e risadas, com os jardins florescendo ao redor, com o futuro se estendendo à frente como uma promessa dourada, não havia mais contratos, ou cronômetros, ou datas de vencimento. Havia apenas amor. O tipo de amor que nasce do medo e escolhe a coragem, que começa como mentira e se torna a verdade mais pura, que prova que os melhores finais felizes são aqueles pelos quais lutamos com unhas e dentes.